primeiro versículo. Oi, pastor Adão. Eu vou ler o versículo tema, que é Jeremias, capítulo 17. O versículo 8. Que diz assim a palavra do Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Amém? Agora vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1, diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Vamos orar, amados irmãos? Deus querido e maravilhoso. Abba Pai, aqui estamos na Tua presença hoje, Senhor. Neste grande dia que já foi preparado pelo Senhor desde a eternidade, Senhor. Aqui, Pai, nessa congregação, está reunido homens e mulheres, Senhor, que têm buscado profundidade na Tua presença, ó Pai. Mas se tiver alguém aqui, Senhor, que está no raso, Pai querido, leve para mais águas mais fundas, Senhor. Leve o Senhor a buscar a Tua presença de maneira que as raízes, Pai, vai se estendendo até os ribeiros, até os lençóis de água, Senhor. Porque o Senhor é a fonte inesgotável. Tu és a fonte, Senhor, que sacia a nossa vida, que sacia a nossa alma, Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai, precisamos sermos alimentados pela Tua presença e pela Tua gloriosa, Pai, palavra. Deus querido, Pai, que Teu Espírito Santo esteja aqui no nosso meio, pairando, ó Pai, sobre nós, Senhor, para que venhamos receber de Ti a Tua virtude, que é o Teu poder, Pai, e a unção da Tua palavra ministrada nessa noite, Pai. Usa, Pai, aqui a Tua humilde serva na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amados irmãos, Jeremias 17, 8. Está dando eco o microfone aí. Pode abaixar um pouquinho. Muito obrigada. A palavra do Senhor diz sobre a raiz, sobre a árvore. Jeremias 17, 8, como a gente viu, o tema que eu coloquei aqui, amados irmãos, fala sobre a árvore plantada junto às águas. Que ela estende as suas raízes, para os lençóis de águas. E ela não teme o tempo da seca, quando vem o calor, quando vem as dificuldades, ou quando vem aquele momento de dificuldade na natureza, as suas folhas continuam verdes e no seu tempo certo ele dá fruto. Nós, essa noite, nos cultos de mulheres, nós sempre nos inspiramos nas mulheres da Bíblia. E este versículo, nós escolhemos a mulher de Deus, Ana, porque ela, irmãos, ela representa com profundidade, com muita clareza, este versículo que nós trouxemos como tema. Ana, ela era uma mulher profunda diante de Deus. E eu quero trazer para os amados irmãos aqui 7 tópicos deste versículo e vamos comparar com a vida de Ana, para a gente perceber como Ana, ela era uma mulher profunda. A nossa amada irmã Ana, ela não era uma mulher profunda porque ela recebeu um milagre. Ela recebeu um milagre porque ela era uma mulher profunda. Os irmãos entenderam? Ela não se tornou profunda depois que ela recebeu um milagre. Ela recebeu o milagre porque ela era uma mulher profunda diante de Deus. Como assim, irmã? Como você pode me afirmar isso? Aqui no início, o que eu li? Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, provavelmente uns 10. E Ana,
Ana não tinha nenhum. E o desejo de toda mulher é poder gerar. O desejo de toda mulher é poder ter os seus filhos. E naquele tempo, irmãos, principalmente, uma mulher que era estéril, ela era desprezada, ela era considerada amaldiçoada. E Ana, passando por todas as suas angústias e todas as suas aflições, ano após ano, ela subia à casa do Senhor junto com a sua família, para adorar, para se derramar diante de Deus. A vida dela não era fácil, amados irmãos, porque ela junto com a sua rival, e a palavra do Senhor diz que a rival ficava provocando ela, porque Penina tinha filhos e ela não tinha, então ela tinha um espírito amargurado, mas ela era uma mulher que corria para os braços do Senhor. Jeremias, no capítulo 8, eu vou separar por partes. Diz assim, que o homem que confia em Deus, o homem que teme ao Senhor, ele é como uma árvore plantada junto à fonte. E Ana, ela era como uma árvore plantada junto à fonte. Porque mesmo nos seus momentos de dificuldade, mesmo nos seus momentos de angústias, nas suas humilhações, que ela era humilhada. Penina humilhava demais ela, porque Penina não tinha o amor do marido, como Ana tinha. Então Penina ficava lá, cutucando, pirraçando Ana. Mesmo diante disso, Ana, ela ia ao templo. Ela estava onde? Ligada na fonte. Ela era uma árvore que estava ligada verdadeiramente na fonte. Ela sabia que Deus era a sua provisão. Ela sabia que Deus era o único que poderia dar para ela aquilo que a vida inteira ela tentou com seu marido, mas ela não conseguiu. Somente o Senhor tinha poder. Ela tinha essa certeza, porque se ela não tivesse, irmãos, ela não iria se humilhar na casa do Senhor. Qual foi a representação? Tinha um templo aqui. E ela ia se humilhar, ela ia buscar a presença do Senhor. Então ela era como uma árvore plantada junto ao fonte. E as suas raízes se estendiam para o ribeiro. Por quê? Porque nos momentos de dores, ela levava a sua aflição no secreto para o Senhor. Ela não precisava falar para todo mundo. Por que as raízes se estendem para o ribeiro? Os irmãos já perceberam, é até óbvio que eu vou falar, mas a raiz é invisível, ninguém vê a raiz. Quem vê a raiz? A raiz, ela cresce para baixo, amados irmãos. E é tão importante, o Senhor ele quer criar em nós uma estrutura para no momento da sua dificuldade, a sua raiz ser tão forte ao ponto de quando a tempestade vier, não te derrubar. Quando a tempestade vier, ela não te vencer. Por quê? Porque as suas raízes estão tão profundas que pode bater vento, tempestade, chuva de granito, raio, seja o que for. Mas você está lá firme, você está lá em pé. Por quê? Porque você construiu uma estrutura com o Senhor. E como que você constrói isso? É aqui na frente? Todos os dias, terça, quinta, sábado, domingo, eu venho aqui na frente, canto louvor e prego a palavra de Deus? Não, amados irmãos, é no secreto, é na tua casa, é no teu quarto, quando você se coloca de joelho, e ali o Senhor conhece todas as suas mazelas, ali o Senhor conhece a dureza do teu coração, mas Ele também conhece a intenção do teu coração de se voltar para o Senhor e de se arrepender dos teus pecados. É lá, irmãos, é lá no secreto que o Senhor vai te desconstruir. Mas Ele vai construir algo novo em você, amados irmãos. Quando você vê ali na rua, no mato, na floresta, quando você vê um brotinho nascendo, irmão, você pode ter certeza que a raiz dele está mais funda para baixo do que o brotinho está para cima. Primeiro a raiz, ela vai se enfincando na terra. Você planta uma sementinha e você fica esperando, às vezes, 20, 30 dias germinar, mas ela não aparece. Sabe por quê? Porque às vezes o que importa não é o que você vai mostrar para os outros. Às vezes o que importa não é o que o seu vizinho está vendo, não é o que você quer mostrar para fulano, ciclano, às vezes para se engrandecer, que Deus te tirou de uma situação e te colocou numa situação melhor. Não, não é a aparência que importa. Tudo tem o seu tempo, mas a princípio não é a aparência que importa. São as raízes se aprofundando no solo. Ah, amados irmãos, esse solo é o Senhor Jesus Cristo. Este solo é o Senhor. É um solo, irmãos, tão maravilhoso, tão perfeito. É um solo tão fértil que não tem como uma oração, um fruto de uma oração, não brotar. Não tem
entrega ao Senhor aquilo que você nunca entregou, nada é em vão. Esse solo, irmãos, é fértil demais. O solo chamado Jesus Cristo, ele é fértil demais. Quando ele vê um servo teu prostrado, orando, buscando, o Senhor, ele se alegra e fala: ali tem um adorador, ali tem um filho que se alegra em me buscar. Mas é no secreto, amados irmãos, é no secreto. Eu me lembro que há muitos anos atrás, acho que uns 16 anos atrás, amados irmãos, veio uma mulher pregar aqui na igreja, Adriana, o nome dela. Acho que uns 17 anos atrás isso. Eu era nova, estava na igreja, acho que uns 3 anos, eu já estou aqui uns 20. É muito tempo na mesma igreja, né, pastor? Mais de 20 anos. E eu devia ter uns 3 anos aqui, eu era nova convertida, eu vi aquela mulher pregando, eu falei: meu Deus, eu quero ser como essa mulher. Eu olhei para ela, para Adriana, eu não esqueço dela. Eu falei: eu quero pregar como essa mulher, eu quero fazer a obra de Deus como essa mulher faz. Amados irmãos, isso tem o quê? 17 anos. 17 anos. E eu ainda estou engatinhando, buscando da unção e da presença do Senhor para fazer um pouquinho da obra dele, a fim de que Deus se agrade, olhe para mim e fale: ela é minha filha amada, é a minha meta de vida. O Senhor falar: essa serva é minha filha amada, essa é a minha meta. Irmãos, então se passaram o quê? Quase 20 anos quando eu vi aquela mulher pregando. E tudo é a questão de tempo. A gente não planta uma semente agora e amanhã deseja comer dos frutos. É um processo muito longo, é um processo muito grande, é um processo muito demorado. De pouquinho em pouquinho a gente vai plantando diante do Senhor. Então a mulher que tem raízes que se estendem para o ribeiro é essa que nos momentos de aflição ela corre para o secreto. Assim como a raiz ela desce invisível aos seus olhos e vai se aprofundando, você vai criando raízes em Deus aonde ninguém vê. Terceiro tópico de Jeremias diz assim, que ela não teme o tempo de calor. Como que é esse tempo de calor? Irmãos, é aquele tempo de correria na tua vida mesmo. É aquele tempo de luta, aquele tempo de perseguição. Sabe aquela luta que você tenta vencer e você fala: meu Deus, misericórdia, parece que não vai passar. Você tem desejo de parar a sua caminhada, porque você olha para frente, você só enxerga luta, luta, luta e mais luta, e parece que você não vai ter a solução dos seus problemas. Amados irmãos, todas as vezes que você olha para o seu problema, você exclui o Senhor da equação, você vai sentir desespero, falta de ar, síndrome de pânico, síndrome de ansiedade, todo tipo de doenças modernas você vai sentir quando você excluir dessa equação o Senhor Jesus Cristo. No tempo de dor, no tempo de luta, no tempo de angústia, convide o Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Não tire o Senhor desse cenário. Irmãos, é no cenário do deserto que Deus faz milagres maravilhosos. É no deserto, irmão, quando você está sozinho, sofrendo, com sede, com calor. É ali que o Senhor manifesta milagres poderosos e extraordinários. A gente não vê na Bíblia Agar, no deserto, o que o Senhor fez? Uma fonte de água. Jesus Cristo também no deserto com os discípulos, o que o Senhor fez? Multiplicou os pães. Moisés no deserto com o povo, o Senhor fez o quê? Mandou maná. Abriu a rocha, irmão. Saiu água da rocha, amados irmãos. É no deserto, é nesse tempo de calor que o Senhor opera milagres maravilhosos. É por isso que a gente não teme esse momento, porque nós somos conhecedores da palavra de Deus. E sabemos que esse Deus é o mesmo de antes. O Deus de agora, ele tem capacidade e poder para operar as mesmas coisas. Ana, talvez ela não tinha expectativa de quando ela ia ter um filho, mas ela sabia que somente o Senhor poderia realizar esse milagre na vida dela. Ela sabia. E mesmo nos momentos de dificuldade, olha o que diz aqui o quarto tópico. As suas folhas estão sempre verdes. Agora sim vamos falar de aparência. Sabe qual é a aparência que você deve se preocupar? Não é com o seu cabelo. Estava falando para a Rebeca. Eu gosto de fazer chapinha no meu cabelo. Foi tão corrido que
que eu não consegui nem fazer uma chapinha no meu cabelo. E o Senhor falou no meu coração, mas tu não está dizendo que este culto é sobre mulheres profundas? Mulheres de raízes profundas? Então não te preocupe com a tua aparência. Se a tua raiz está enraizada no solo, na terra, não se preocupe com a tua aparência. A única coisa que você tem que se preocupar é com o seu testemunho. Essa é a única aparência que você deve se preocupar. Ana tinha um testemunho para dar, amados irmãos. Eu sou uma mulher estéril, mas eu não abandono os pés do Senhor. Eu sou uma mulher estéril, mas eu estou no templo buscando a face do meu Deus. Eu sou uma mulher estéril, mas eu creio que Ele pode curar a minha esterilidade. Amados irmãos, o Senhor tem poder para resolver os teus problemas. O Senhor tem poder para te curar, para restaurar famílias, amados irmãos, restaurar casamentos, restaurar situações, problemas financeiros. O Senhor abre portas. O Senhor tem poder para sanar qualquer dificuldade. Basta você somente se prostrar. Eu costumo falar aqui na igreja que eu não dependo do homem, eu dependo do Senhor. Irmãos, eu não dependo do homem, eu dependo do Senhor. Mas você trabalha, você depende do teu chefe, você depende do salário. Amados irmãos, isso está além do que os olhos podem ver. Eu creio que se o meu chefe me paga um bom salário, é porque Deus ordenou que Ele me pagasse tal salário. Eu não excluo Deus de nada na minha vida. Eu não dependo do homem, eu dependo do Senhor. Amados irmãos, quantas vezes, quantos momentos de dificuldade, quantas vezes eu precisei de consulta no SUS. Pessoas que ficou 2 anos na fila, me chamaram para uma consulta com 27 dias com o meu nome no cadastro. Dentista para o meu filho. Já contei tantos testemunhos aqui. Eu falo, amados irmãos, Deus é dono do SUS. Deus é dono do Banco Central. Deus é dono, irmãos, do FMI. Deus é dono da NASA. Deus é dono de tudo. Deus é dono de todas as entidades governamentais e particulares. O Senhor é dono de tudo. Se você está precisando de uma porta, e se você orar, Deus vai abrir aquela porta que é perfeita, justinha para você. É porque você depende do Senhor. Agora, se você fica lá pedindo um favorzinho, se humilhando para o homem, você não vai ter nada, porque o homem não tem misericórdia. O homem só quer se engrandecer e te humilhar quando tiver a oportunidade. Agora, quando você pede para o Senhor dos Exércitos, amados irmãos, até o patrão fica confuso. Você ganha tudo isso mesmo? Eu te pago tudo isso mesmo? Porque é a ordenança do Senhor. Depender somente e exclusivamente do Senhor. E voltando a este quarto tópico que fala sobre as folhas estar sempre verdes, é sobre o nosso testemunho de cristão. Não importa a situação, ou a fase, ou a circunstância que você está passando. Isso não define quem você é. Às vezes você está lá, cheio de dívida. Você só ganha para pagar dívida, né, pastor Adão? Só ganha para pagar dívida. Não significa que você é um zero à esquerda, amados irmãos. Você só está passando por um momento de aperto. Você tem habilidade, tem conhecimento, tem dom de Deus. E a hora que Deus quiser, Ele vai abrir a porta e você vai passar por essa fase, por essa situação. Tudo é no tempo do Senhor. Tudo é no tempo de Deus. Só não pare de buscar. Só não pare de buscar. Como eu falei antes, se você tirar Deus dessa equação, você vai ter todo tipo de crise, de pânico, ansiedade, desespero, ritmia. Você vai ficar doente. Agora, se você confiar no Senhor e falar, ai meu Deus, eu confio em Ti, eu sei que isso vai dar bom. Isso vai dar bom, Senhor, porque o Senhor está comigo. E o próximo tópico é exatamente sobre isso. Não fica ansioso no tempo da seca. Olha que maravilha, bateu certinho. Por que você não fica ansioso no tempo da escassez? Irmãos, todo mundo aqui passa por esses momentos de dificuldade. Seja por crise em algum lugar, ou um emprego que não te pagou, porque você fez uma dívida, ou em qualquer área da tua vida. Quando chega esse momento de seca, é a hora que o Senhor, Ele prova a nossa fé. No momento de seca, é a hora que o Senhor prova se você confia nele ou não. E a palavra do Senhor diz que Provérbios, lá em Provérbios 31, a palavra do Senhor diz que a mulher de Deus, ela ri do futuro. A mulher de Deus,
Ela ri do futuro. Sabe por quê, amados irmãos? Porque a mulher que é enraizada no Senhor, a mulher que realmente busca o Senhor, ela não teme as notícias ruins, ela não teme aquilo que é falado sobre o futuro, porque todo dia ela tem um encontro com o Abba Pai no secreto. E o Abba Pai já falou para ela: não tema o futuro, porque eu vou estar lá contigo. Aleluia. Não tema este futuro, porque eu estarei contigo. Então, se você tem um encontro com o seu Abba Pai no secreto todos os dias, certamente Ele já te falou: não temas, porque eu estou contigo. Eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, porque eu estou contigo. Aonde tu pisar a planta dos teus pés, estarei contigo. Eu te livrarei, eu te acompanharei, e toda a arma de Satanás que é forjado contra ti cai por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda arma forjada não prosperará, porque o Senhor é o teu Deus. É o Senhor quem te livra, é o Senhor quem te guarda, é o Senhor quem te ensina a ser um servo cada vez mais com as raízes fincadas nele. Quanto mais a sua raiz, amados irmãos, se finca neste solo chamado Jesus Cristo, mais você entende tudo isso que eu estou falando. Você é uma árvore plantada junto ao fonte. As suas raízes procuram por esses mananciais que sustentam a tua vida. Você não teme o tempo da perseguição, do calor. As suas folhas estão sempre verdes. E você não fica ansioso no tempo da seca, porque você sabe que o Abba Pai está lá. Ana sabia que o Senhor em algum momento iria falar com ela. E no tempo certo, ela daria o fruto dela. Como diz aqui a última parte de Jeremias 17:8. E dá o seu fruto no tempo certo. E sabe qual que é a diferença de determinados frutos? Porque todo mundo dá fruto. Só que tem frutos, irmãos, que não dura para sempre. Tem frutos que duram 1 dia, 2 dias. Tem fruto que cai e logo apodrece. Agora tem frutos que duram para sempre. Essa é a diferença da mulher que está enraizada, do homem que está enraizado no Senhor. A sua raiz é tão firme, a sua raiz é tão profunda, que quando a sua árvore começa a crescer, os frutos começam a aparecer, são frutos que permanecem para sempre. Ana orava ao Senhor, pedindo um filho, durante muitos e muitos e muitos anos. Ela se colocava na presença de Deus pedindo um filho. E quando ela disse ao Senhor: Senhor, eu faço um voto contigo agora. Se tu fizeres, se tu cumprires o pedido da tua serva, eu devolverei o meu filho para ti, para que todos os dias da sua vida ele sirva no seu templo. Amados irmãos, que voto perigoso. Que voto perigoso, amados irmãos. Eu conheço tanto crente que fala: Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego, todo o meu primeiro salário eu vou dar na igreja. Nem volta para a igreja mais. Conheço crente que fez esse voto, arrumou um emprego, nunca mais voltou para a casa do Senhor. Acho que ele ficou com medo de dar o salário dele, não é verdade, irmãos? É um voto de tolo. Agora, se a pessoa não tem capacidade de se desprender de R$ 1.500, imagina uma mulher se desprender do filho que ela orou por durante 20 anos. E essa é a diferença da vida de Ana. Essa é a diferença desse fruto. Quando Ana realmente ela entendeu a situação, que primeiramente ela precisava entregar ao Senhor. Ela precisava fazer uma entrega, amados irmãos. E o Senhor requer de nós isso, entrega. Porque a gente só pede, a gente só quer, a gente só pede. Mas o Senhor, Ele quer entrega. Ele requer entregas, amados irmãos. Às vezes é um jejum apenas, mas o Senhor, Ele quer entregas. Quando Ana entregou o seu fruto ao Senhor, o Senhor disse: era isso que eu queria. Ana queria um filho, o Senhor queria um profeta que corrigisse o teu povo, amados irmãos. Ana queria um filho, o Senhor queria um sacerdote que corrigisse o povo de Israel. O Senhor queria um sacerdote que em um certo momento da sua vida chegou perante Israel e disse:
pudesse levantar e dizer: se eu fiz mal a alguém, se eu defraudei, se eu humilhei, se eu roubei, alguém aqui é capaz de se levantar e falar que eu fiz tal coisa? Todos, ficaram calados, porque Samuel foi um homem excelente diante de Deus. O fruto de Ana, que durou por muitos anos, o fruto de Ana, que durou eternamente, foi o fruto de Ana que ungiu o rei Davi, rei de Israel. Foi o fruto de Ana que trouxe conserto para aquela nação pagã. Foi o fruto de Ana que converteu muitos corações. Foi o fruto daquela mulher. Irmãos, frutos que nascem até o dia de hoje. Este foi o fruto de Ana. Mas primeiramente ela entregou ao Senhor. Primeiramente ela entregou ao Senhor. Eu não sei, mas você sabe o que o Senhor ele requer de você. O Senhor ele quer uma entrega. O Senhor requer uma entrega. Eu não estou falando nem de conserto. O Senhor ele requer uma entrega. Profundidade, mais intensidade na presença dEle. Para o Senhor fincar as suas raízes. De maneira que depois você dê frutos que durem para sempre. Amém, amados irmãos? E essa é a história de Ana. Essa mulher que trouxe vida a este versículo. Uma verdadeira árvore plantada junto aos ribeiros. Que não caiu no momento de dificuldade. Que não cedeu às pressões. Que manteve um bom testemunho. E que deu o seu fruto no momento certo. Bendito, exaltado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então eu vou parando por aqui. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, na verdade. Quero também fazer os agradecimentos.